Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se na carta primeira que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 9. E ela diz assim para nós: assim como diz as Escrituras, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Nós vamos estar dentro desse versículo que está também inserido dentro de um texto aonde o apóstolo Paulo ele começa a fazer aqui um retrato verdadeiro da natureza espiritual, face à natureza carnal, a natureza humana, a qual ele próprio chamou de o homem natural e o homem espiritual. Então, o apóstolo Paulo ele fez essa classificação. Por quê? Porque ele colocou esse homem natural como sendo aquele que entende as coisas através daquilo que ele vê, seus olhos carnais veem, das coisas que o seu ouvido carnal ouve e o seu coração também percebe. Então, ele fala aqui que Deus ele reservou algo de muito mais essencial, de muito mais importante, uma pérola preciosa, mas apenas para aqueles que amam a Deus. Apenas para aqueles que conseguem enxergar essa maravilha de Deus. Então, esse mundo espiritual é o mundo das maravilhas, mas é também um mundo onde a pessoa que quer viver nele precisa renunciar, precisa se sacrificar, precisa poder colocar o seu coração disponível para Deus, precisa estar pronto para fazer aquilo que Deus, através da revelação da sua palavra, colocou para nós, para que nós fizéssemos. Então, aqui ele fala que não é com os olhos humanos que a gente consegue ver Deus, não é com o ouvido humano que nós conseguimos ouvir Deus, e não é com o nosso coração cheio de pecado que a gente consegue guardar coisas de Deus. Então ele fala que para que a gente possa poder estar enxergando as maravilhas de Deus, a gente precisa estar dentro de uma posição ali de temor, de obediência à palavra de Deus. A gente vê que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, nem todas as pessoas puderam vê-lo. Algumas pessoas viram, ou seja, seus discípulos, aquelas pessoas que caminharam com ele, aquelas pessoas que aceitaram ele, a sua liderança, puderam vê-lo após a sua morte. Porém, as outras pessoas não puderam enxergá-lo, e não puderam vê-lo, não puderam tocá-lo e nem falar com ele. Então, ali já era uma demonstração clara desse mundo espiritual, aonde os olhos humanos não podem ver, você apenas consegue enxergar com os olhares espirituais. Então, isso é tido por muitas pessoas como um mistério da parte de Deus, mas Deus ele revela todo esse mistério para aqueles que andam na sua presença, para aqueles que fazem a sua vontade. E eu posso de antemão estar falando para cada um de vocês que não existe nada melhor, nada mais profundo de que nós, mesmo sendo homens carnais como nós somos, mas a partir do momento em que aceitamos a Jesus, nós passamos a ter uma visão espiritual. Os nossos olhos são desvendados, a gente consegue vislumbrar a maravilha de Deus, a glória de Deus, mesmo sem merecer. Mas crendo nisso, Deus ele se revela a nós, porque nós, quando aceitamos, como entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, a gente passa a amar esse Deus de forma tremenda, porque ele demonstra misericórdia para nós e demonstrou isso morrendo por nós na cruz do Calvário, e demonstra isso todos os dias. Deus se manifesta a nós todos os dias. De manhã cedo ele nos acorda, ele nos dá ali o bom dia, ele nos fortalece, porque são muitos os perigos e as ameaças e as coisas que assombram-nos, mas Deus ele nos fortalece de forma poderosa, e a gente entende esse amor de Deus, esse cuidado maravilhoso para com a nossa vida. Então nós precisamos entender que essa visão espiritual, essa coisa de você poder ter essa sensibilidade de poder entender que nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes, Deus se manifesta a você, é coisa que Deus só faz com pessoas a quem Ele ama. E se você ainda não tem essa sensibilidade espiritual, se você não consegue entender esse mundo espiritual,
Você precisa entregar definitivamente o seu coração a Jesus. Você precisa, a partir dessa entrega, amá-lo de todo o coração. E você vai poder ver, vai sentir, você vai poder se desfazer de tantas coisas que você julgava ser tão importantes na sua vida por amor a Jesus. Você vai deixar de lado tantas coisas, tantos prazeres, que você vai ver que aquilo que você vai adquirir com essa visão espiritual, com essa permanência entre esses que amam a Deus e as consequências disso para a vida, vai fazer de você uma pessoa feliz, sem as coisas que você achava que precisava para ser feliz. Então, guarde essa palavra no seu coração. Deus, Ele quer revelar para você, mas você precisa amá-lo dentro do seu coração. Ele quer que você viva uma realidade onde não os seus olhos carnais, não o seu ouvido e nem o seu coração, mas um mundo espiritual, uma visão espiritual seja dada para que você veja, ouça e sinta no coração e entenda que Deus te ama. Que Ele te abençoe. No nome de Jesus. Amém.